Olá! As tensões geopolíticas vêm crescendo no Oriente Médio a partir do conflito entre o Hamas e Israel. Essa situação impacta diretamente o agronegócio brasileiro. Isso porque a região é uma importante fornecedora de insumos para o Brasil, especialmente fertilizantes. Eu recebo os analistas da Scott Consultoria, Rodrigo Edmundo e Miguel Narbô, que vão explicar melhor essa situação. Miguel, começando a nossa conversa, quais são os insumos importados pelo Brasil que devem ser afetados pelos conflitos que estão ocorrendo no Oriente Médio? Olá, primeiramente. Com a escalada de tensões que ocorre no Oriente Médio, especialmente envolvendo o Irã, aí acaba trazendo uma certa preocupação, né, quanto à oferta de insumos para a agricultura brasileira, em particular a ureia e o fosfato. E o Oriente Médio acaba apresentando um papel estratégico no mercado global de fertilizantes, né, e acaba remediando essa quantidade de fertilizantes, né. A ureia é um fertilizante nitrogenado essencial para culturas tanto de milho e trigo, né, ocorrendo até mesmo na pecuária e que depende diretamente de petróleo para a sua produção. Nós temos o Oriente Médio como sendo responsável por mais de 50% das reservas globais de petróleo, e o Estreito de Hormuz, né, que se estende na localidade, ele acaba servindo como rota para mais de 20 a 25% do petróleo comercializado mundialmente. Então, qualquer interrupção acaba causando um aumento expressivo no custo de ureia entre os países. Nós temos também países como o Omã e o país como o Catar, que são fornecedores chaves para o Brasil, e se houver dificuldades no transporte ou sanções econômicas que acabam restringindo a exportação desses países, o preço da ureia tende a disparar, pressionando o custo da produção agrícola no Brasil. Então nós temos a ureia e o fosfato, temos especialmente em forma de MAP, né, que é o fosfato monoamônico, né, que é um insumo que também pode ser fortemente impactado. Rodrigo, quais são os impactos que já são percebidos no mercado brasileiro de insumos? Bom, falando um pouco sobre os impactos que esse problema geopolítico no Oriente Médio trouxe para nós nessas últimas quinzenas, principalmente dos fertilizantes, os mais abalados foram a ureia e os nitrogenados em geral. Como o Miguel já mencionou, a região é uma grande produtora desse tipo de fertilizantes nitrogenados, e no mercado externo, no mercado global, a gente já pôde observar na última semana uma alta de 5 até 20 dólares na tonelada do insumo, o que isso refletiu diretamente no consumidor final aqui no brasileiro. Essa alta no preço do insumo se caracterizou por dois principais motivos. O primeiro foi o conflito lá na região, onde gerou perspectivas que isso poderia complicar a produção dos insumos, o que então trouxe o medo de possível perca na oferta global. Somado a isso, a gente também tinha uma demanda global muito grande, que felizmente já foi atendida, e os problemas geopolíticos da região não fizeram com que a produção fosse abalada. Então, houveram altas no preço, sim, mas foram altas a partir de especulações. Nenhum prejuízo em si na produção ainda foi apresentado. Miguel, quais podem ser os impactos desses problemas que já estão ocorrendo nesta safra de verão agora 2024-2025, pensando principalmente nas culturas da soja, milho e arroz? Bom, o conflito no Oriente Médio ele tem um potencial significativo de afetar as safras de verão 2024-2025, né, sobretudo pelos preços que dos fertilizantes, né, que podem permanecer elevados se houver algum problema de abastecimento, né. O uso desses fertilizantes nitrogenados, né, como a ureia, para cultura de verão, por exemplo, especialmente do milho e até pastagens do arroz,
né? Se os produtores não conseguirem adquirir esses insumos necessários, esses insumos a tempo, vamos falar assim, optarem por reduzir a aplicação para tentar economizar, a gente pode ver uma redução no potencial produtivo dessas culturas. E, além disso, a gente tem a rentabilidade do produtor, né, do agricultor, que também acaba sendo prejudicada, né, já que você tem um aumento de custos, né, que não necessariamente será compensado por esses preços de venda e de produção. Tá? Então, nós temos, por exemplo, para a safra de milho, né, nós temos uma relação de troca com ureia, que em junho estava de 75 sacas de milho por tonelada de ureia, né, caiu para 60 sacas em outubro. Né? Então, a gente acaba mostrando, né, na verdade, que o aumento de preço da ureia tem sido parcialmente compensado pela alta do milho, mas essa margem ainda é estreita para muitos produtores, certo? E esse cenário acaba levando uma menor produtividade agrícola, uma oferta mais limitada de grãos, que pode impactar tanto no mercado interno quanto nas exportações brasileiras. Rodrigo, Miguel mencionou a questão das pastagens. Então, como fica a pecuária nesse contexto? Quais podem ser os efeitos nesse setor? Bom, a ureia, além de fertilizante, ela também é usada na pecuária. Ela é uma fonte de nitrogênio para a produção de uma proteína microbiana. Ela é essencial para mitigar os efeitos da estiagem no país. A gente vem passando por um período de seca muito forte aqui no país, ela está prolongada, e a ureia ela entra com uma suplementação para que os prejuízos dessa estiagem não causem tantos impactos assim na produção dos animais. Contudo, com o aumento do preço da ureia para ser usada na pecuária, como o Miguel mesmo disse, assim como para a cultura do milho, a gente vai ter um acréscimo na aquisição do insumo. E isso acaba refletindo no produto final, já que o insumo teve um acréscimo no seu preço e a aquisição dele vai interferir diretamente na produção animal, o produto final também acaba tendo acréscimos no seu preço. Então a gente tem, como o Miguel disse, temos duas opções. O pecuarista pode ainda optar pela utilização e assim ter um maior custo na produção daquela arroba, ou ele pode diminuir o uso da suplementação, o que também vai impactar na sua produção, que vai diminuir a sua produção, impactando então ou no preço da arroba ou no número de arrobas comercializadas. Miguel, nós já vimos uma situação semelhante quando começou o conflito da Rússia e da Ucrânia e agora novamente com essas tensões no Oriente Médio. Por que o Brasil é tão impactado por essas tensões exteriores e esses problemas nas cadeias de insumos, e principalmente dos fertilizantes? Bom, primeiramente porque o Brasil tem uma dependência desses fertilizantes extremamente grande, né? O país acaba importando cerca de 85% dos fertilizantes que ele utiliza. No caso ureia, essa dependência é ainda mais acentuada, se a gente pode dizer assim. Mais de 95% dos insumos vindo de fornecedores são de fornecedores externos. Entre os principais fornecedores de ureia, nós temos países do Oriente Médio que são afetados por esse conflito e que podem vir a ser afetados, que é o caso, por exemplo, de Omã, de Catar, que acabam junto representando cerca de 30% das importações brasileiras em 2024. E essa dependência do mercado externo torna o Brasil mais vulnerável, né, a flutuações globais nos preços, nas ofertas. Os conflitos geopolíticos podem interromper o fornecimento, né, das rotas, né, aumentar os custos logísticos com frete marítimos e até gerar certos embargos comerciais temporários que afetam diretamente o preço do insumo no Brasil. Né? Então, a volatilidade também no petróleo, que tem forte correlação com os custos de produção e transporte de fertilizantes, exacerba ainda mais esse cenário de certa incerteza. E Miguel, além da questão dos insumos e dos fertilizantes, quais outros impactos os conflitos no Oriente Médio podem gerar para o agronegócio brasileiro? Eles vão além, na verdade, dos custos, da elevação dos custos de produção, né? Então, pode ter primeiro a escassez desses fertilizantes, que podem comprometer a produtividade, como nós citamos anteriormente, né, em principais culturas, como a de milho, a de trigo, e até pastagens, né?
ele acaba afetando o mercado interno, quanto o potencial de exportação desses produtos agrícolas para o mercado global, certo? Então, com uma menor oferta, é possível que haja aumento desses preços também em alimentos consumidos pela população em geral, tá certo? Além disso, o setor da pecuária acaba sentindo esses efeitos, já que a ureia é utilizada na suplementação, né, dos ruminantes, e ao aumento desses preços ou escassez desse insumo, os pecuaristas podem também enfrentar problemas maiores no custo de produção da carne e também do leite, por exemplo, que pode reduzir a oferta desse produto e aumentar o preço para o consumidor final. Outro ponto importante, se puder citar também, é o ponto logístico, né? Já citamos anteriormente que o Oriente Médio é uma importante rota marítima, né? E qualquer interrupção de pontos ali, de rotas de navegação, pode atrasar a chegada desses fertilizantes e outros insumos agrícolas, criando um certo gargalo de abastecimento de produção. E as exportações brasileiras do agronegócio também podem ser afetadas? Sim, podem ser afetadas pelo fato dessa falta, né, de produtos relacionados ao mercado do agronegócio, né? Então, por exemplo, em relação à pecuária, você tem pode ver uma diminuição, né, de animais apropriados, de produtos agrícolas como milho, por exemplo, você pode ter um repasse, né, de preços e uma menor quantidade desses produtos agrícolas de volume agrícola indo para os países que importam do Brasil. E quais são as alternativas que podem ser buscadas para que o país resolva esses gargalos que nós estamos comentando hoje? Primeiramente, eu acho que o Brasil, né, a gente fala em curto prazo, né, ele precisa tentar diversificar as fontes de importação, né, de fertilizantes, não depender só de certos locais, principalmente do Oriente Médio. Isso pode ser feito tentando ampliar acordos comerciais com países fora do Oriente Médio, como, por exemplo, a Rússia, embora ela esteja em conflito, né, ali com a Ucrânia. Então, nós temos também, né, com o Canadá, país da América Latina, o que acaba reduzindo essa dependência, né, nas regiões que são estáveis, certo? E no longo prazo, o Brasil pode investir na produção nacional de fertilizantes, né? E essa autossuficiência na produção de ureia e outros insumos essenciais acaba sendo fundamental também para proteger o agronegócio brasileiro das oscilações do mercado internacional. E os investimentos em tecnologia para melhorar a eficiência no uso de fertilizantes nas lavouras também tende a ser, de certa forma, crucial, o que acaba permitindo os produtores a utilizarem menos insumos sem comprometer, de certa forma, a produtividade dos mesmos, né? Além disso, o governo também pode tentar implementar políticas de apoio aos agricultores, como criações de linhas de crédito específicas para comprar insumos em momentos de crise, também com incentivos de mitigar o aumento dos custos de produção. Rodrigo, quais são as perspectivas a longo prazo, né? Quanto tempo deve durar esse problema? Como que fica a questão do abastecimento ao longo dos próximos meses e até dos próximos anos? Bom, falando do longo prazo, a gente fica refém às incertezas geopolíticas do Oriente Médio. Como a gente está falando de uma guerra, hoje as coisas já se acalmaram um pouco em relação ao começo do mês. Então, a gente já pode observar os preços já deram uma acomodada. A demanda que eu falei antes, ela já foi atendida após o tender indiano. Nós temos uma instabilidade na região que está um pouco mais leve. Contudo, a qualquer momento podemos receber uma notícia que as perspectivas mudaram. Então, a gente fica à mercê dessa inconsistência que o Oriente Médio vem sofrendo. O Brasil, falando de nitrogenados e ureia, a gente não produziu sequer 1 quilo de ureia. Então, se em algum momento
vier a impactar de maneira firme a produção de ureia e de nitrogenados na região, e isso escalonar a ponto de que não chegue suprimentos para nós sim vamos sentir o mercado abalado e nenhum dinheiro será capaz de resolver o problema, porque a gente não vai ter acesso ao insumo. Contudo, vale ressaltar que no médio e longo prazo, mesmo que a gente viu o preço da ureia tendo acréscimos, o preço do milho e o preço da arroba do boi gordo, por exemplo, vem sofrendo acréscimos, e acréscimos mais acentuados em relação ao que a ureia sofreu. Então, mesmo com altas no preço da ureia, a relação de troca, tanto para o milho como da arroba do boi gordo para a ureia pecuária ou para a ureia agrícola, está mais vantajosa ao produtor. A relação de troca ficou melhor, graças a essa alta mais acentuada no preço da arroba do boi gordo e no preço do milho. Essa perspectiva para essas commodities é de manutenção desse cenário firme. Contudo, o fornecimento da ureia, a gente fica à mercê dessa instabilidade do Oriente Médio. Acredito eu que mesmo com os acréscimos no preço, a relação de troca deve permanecer favorável, mesmo com os acréscimos de preço para a ureia. Contudo, tudo depende de quão impactado será o fornecimento e a produção desses nitrogenados na região. Muito obrigada, Rodrigo Edmundo e Miguel Narbô, por todas as informações e por conversarem conosco. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, trazendo informações e ajudando um pouco a difundir um pouco mais o conhecimento do agro pelo Brasil. Pode sempre contar com nós da Escola de Consultoria. Perfeito. Bruno, a gente agradece, eu agradeço a oportunidade e qualquer dúvidas, estamos à disposição. Nós também ficamos à disposição. Obrigada também a você que nos acompanhou. Confira mais notícias sobre o agronegócio no portal destaquerural.com.br e nas nossas redes sociais. Até mais!